Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu tenho comigo Astier Basílio, que está falando de Moscou, na Rússia. Ele é paraibano, ele está fazendo mestrado lá em literatura russa. Prazer muito grande recebê-lo aqui no canal. Não conversei com ninguém ainda da Rússia no canal, então muito bom para enriquecer aqui o acervo nosso, né, e conversar sobre assuntos relacionados à literatura e também um pouco, né, do choque cultural que você deve ter sentido. Aí eu vou querer saber também. Então, é prazer muito grande recebê-lo aqui. Agradeço já muito sua presença. Vou começar perguntando como é que foi essa escolha pela Rússia, o que que te levou a ir até a Rússia para estudar e quais foram seus interesses, como é que surgiu isso para você. Agradeço muito sua presença aqui. Olá, Caio. É uma satisfação, um prazer estar conversando contigo. E o que me levou a vir para cá não é um motivo, uma razão para a pessoa sair para outra parte do mundo, então é necessário que haja muitas razões conjugadas para que isso se realize, porque eu tive que largar emprego, reorientar minha vida, investir recursos que estavam sendo amealhados, enfim, porque é um país muito distante, os custos são muito altos para se fazer isso. Eu queria reorientar minha carreira. Eu sou jornalista e escritor, e imaginei que uma perspectiva de futuro, o conhecimento do idioma russo poderia possibilitar a mim uma espécie de redesenho, de realinho nos rumos profissionais. Mas houve, inicialmente, quando eu trabalhava no jornal, em redação, me interessava muito a história do Brasil e, sobretudo, o período da ditadura militar. E estudando o período, lendo a bibliografia, tendo acesso aos documentos, eu percebi que havia uma lacuna muito grande em relação ao lado soviético, ou seja, tudo o que havia em relação aos Estados Unidos, ações, projetos e até intenções do que poderia ser feito, está tudo documentado, tudo descrito. Mas para quem pesquisa a bibliografia desse período, a impressão que se tem é que o mundo não era dividido entre duas potências que mapeavam os quintais do mundo, tentando impor sua influência. E eu lembro que eu estava lendo, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o livro do Hélio Gaspari, Ditadura Envergonhada, o primeiro da série de 6 livros, em que ele fala que no dia do golpe, o escritório da embaixada russa, no Rio de Janeiro, documentos foram queimados. E era informação muito pequena e que me aguçou. E eu cheguei à conclusão de que se eu quisesse mesmo saber quais foram as ligações ou a razão pelas quais não houve ligações nenhuma entre os revolucionários ou os militares do lado soviético, eu teria que estudar russo. Então essa foi uma razão principal. E outra razão, assim, eu lido com literatura, lido com teatro, e a Rússia ofereceu para o mundo a melhor literatura que há. Os gigantes como Tolstói, Dostoiévski, eles são patrimônio da humanidade. O teatro que se fez aqui até hoje, quem for qualquer palco do mundo hoje vai encontrar pelo menos um resquício de Stanislavski ou de Meyerhold, ou seja, as lições que foram também propagadas aqui. Gosto muito de teatro, gosto muito de literatura e me dá muito prazer estar numa cidade em que eu às vezes pego o metrô e encontro com 5 ou 6 leitores num vagão, ou ir para o teatro numa segunda-feira e encontrar o teatro lotado, um teatro de excelente qualidade, casas de espetáculo com repertório regular, um repertório clássico. Se eu quiser hoje sair essa semana e assistir uma peça de Pushkin, eu posso encontrar ópera, enfim, eu estou cercado desse aparato cultural aqui, isso me deixa muito feliz. Uhum. E quanto tempo faz já que você se mudou
Você tem pretensão de permanecer aí? Já sabe? Ou ainda está decidindo? Como é que é? De início, não tenho nenhuma questão definida, porque, na verdade, atualmente estou reorientando a minha vida como vida de estudante. Eu moro no alojamento do instituto, por exemplo. Então, voltei a ter vida de estudante. A minha ideia é poder ter um bom trabalho e, por enquanto, eu imagino que ter só um mestrado ele não me qualifica para ter uma boa colocação no mercado hoje em dia, infelizmente. As pessoas que já tiveram mestrado, que estão colocadas nos postos de trabalho, mestrados estes, defendidos 20 anos atrás, possuem a sua colocação, mas para começar hoje em dia, só com mestrado, eu vejo que é muito difícil. Então, a perspectiva inicial que eu vejo para mim é de prosseguir os estudos com o doutorado e depois ver como é que eu posso me recolocar. E, respondendo a tua pergunta, em 2017, em fevereiro, eu cheguei aqui, primeira vez, fiquei 3 meses, porque era o que me permitiu o visto de turista. Voltei 1º de maio para o Brasil, com a intenção de regressar. Isso foi feito em setembro. E fiquei mais 9 meses. Nesse período, eu soube do concurso de bolsas para brasileiros, feitos pelo governo russo. Concorri a uma bolsa e fui aprovado, o que me fez voltar para o Brasil às vésperas da Copa do Mundo, para poder ficar com a minha família. Porque se isso não ocorresse, eu teria que emendar e passar muito tempo longe de casa. Fui para uma cidade chamada Petrozavodsk, no norte, a República da Carélia. Lá passei um ano letivo, de setembro até junho do ano passado. Depois voltei para casa, passei as férias, regressei para cá ano passado, acredito que em agosto. Infelizmente não pude voltar no período do verão, né, das férias do verão aqui, por conta do que se instalou no mundo, né, a pandemia, as impossibilidades de tráfego aéreo e tal. E é isso. Uhum, entendi. E conta um pouco do seu objeto de pesquisa, como é que foi quando você chegou aí, você já sabia que você ia pesquisar? É igual no Brasil, você já entra com um projeto definido, ou você escolhe depois? Como que funciona isso? Existe uma diferença muito grande entre o processo de escolha dos mestrandos em relação ao Brasil. O que se pede de um candidato a uma bolsa é que se escreva o seu currículo, amealhe 3 cartas de recomendação e basicamente é esse o processo de entrada. Quando se chega na universidade, é que eu não sabia disso, né? Se inicia as tratativas com os orientadores e isso se define imediatamente. Então, quando eu cheguei aqui, os russos já sabiam disso, então eles já se orientaram, eu estava meio perdido ainda. E o que ocorre foi que a própria cátedra, o próprio departamento, na verdade, estou tentando fazer uma tradução literal, o departamento indicou um orientador, só que nesse período tive uma disciplina que era literatura de imigração, literatura russa de imigração. Quando aconteceu a Revolução, em 1917, sucessivas ondas migratórias ocorreram, isso é fato, e a colônia que viveu no exterior organizou uma forma de literatura russa. Tinha seus jornais, então existia um universo da literatura russa de imigração e se estuda aqui esse período até 1991, que é o recorte que se dá quando se termina a União Soviética. Há quem acredite que a onda migratória permaneça, mas eu tenho para mim que me contempla melhor esse corpus que vai da formação da União Soviética até o final dela. E quando tive essa disciplina, eu me interessei por estudar algo relacionado com o Brasil.
E a minha professora falou que havia um poeta que migrou para o Brasil. E eu fiquei curiosíssimo, porque eu nunca tinha ouvido falar nele. E ele tem uma história fabulosa. Existe uma biografia dele escrita em inglês, por uma russa, publicada na Universidade do Canadá. Então, ele é uma figura complexa. Valery Pereleshin nasceu em 1913. Com 6 anos, ele teve que imigrar com a mãe para a China. Isso era o momento em que Porque quando houve a Revolução em 17, a Rússia ficou em guerra civil entre os brancos e os vermelhos até 1921, que é quando os bolcheviques consolidam o poder de fato. E a Rússia é o maior país em extensão territorial. O Valery Pereleshin vivia numa região da Sibéria, então quando a guerra vai chegar na Sibéria, a família, a mãe dele resolve emigrar, viajar, e vinha de um casamento infeliz também. Então ela pega os filhos pequenos e vai para uma cidade que é na fronteira. É uma cidade Harbin. Essa cidade foi construída pelos russos num território chinês, no período em que foi feita a Transiberiana. Então era uma cidade que pode-se dizer um pequeno território russo numa área chinesa. E uma quantia significativa de imigrantes foram viver naquela cidade, e ela é considerada como... se existem várias colônias, por exemplo, Berlim, Paris, foram focos de receber imigrantes. A Harbin era uma cidade que se formou uma cidade russa. Havia imprensa, colégios, universidade, igrejas. Então, a comunidade russa era basicamente uma cidade russa fora da União Soviética. E o meu personagem, né, o objeto de estudo, Valery Pereleshin, viveu na China até se ordenou padre. Ele era homossexual e vivia um conflito muito grande com relação a isso. E tentou se refugiar na igreja para ver se conseguia controlar os sentimentos dele, a natureza dele. Então ele se ordenou monge. E era uma pessoa muito difícil também, muito complexa, muito difícil, muito inteligente, uma personalidade riquíssima. Com 4 anos após ele se ordenar monge, ele rompe com a igreja, muitas dissidências, e vai trabalhar na agência TASS como tradutor. Num período curto, interregno do pós-guerra, em que Estados Unidos e União Soviética meio que encenam uma certa trégua. E ele era uma pessoa, amava muito a poesia, podemos dizer assim, uma pessoa apolítica, no sentido em que ele não ocupava o seu tempo com atividades relacionadas com política, ele só se interessava por poesia. Era uma alma dedicada à poesia. Veio para a China, aprendeu o idioma, traduzia a poesia chinesa. E quando ele entrou na TASS, ele não queria adquirir um passaporte soviético. Mas o irmão dele já estava vivendo nos Estados Unidos e o objetivo de vida dele era se mudar para os Estados Unidos, como muitos integrantes da inteligência russa. Foram para os Estados Unidos, trabalharam na universidade e viveram com alguma estabilidade. Então, o plano de vida dele era esse. O irmão já estava lá, conseguiu o visto para ele. Isso foi em 1952. Poucos meses antes dele viajar com o visto americano, o McCarthy havia feito a denúncia da infiltração comunista nos Estados Unidos. Então, a atmosfera que estava reinando naquela época era uma atmosfera de perseguição, caça às bruxas. Então, era no auge do macartismo quando ele pegou o navio de Hong Kong para São Francisco. Quando o navio parou no Havaí, um oficial americano chegou
apreendeu o passaporte soviético dele, ele ficou detido no centro de imigração por 3 meses e começaram a fazer perguntas relativas à atividade dele como tradutor. Ele traduziu textos de Mao, porque era o trabalho que se fazia ali. E ele começou a dizer que o trabalho do tradutor é semelhante ao trabalho de um médico, ele não tem que estar observando as coisas que vêm, e que ele próprio e o que era verdade, ele próprio não havia escrito uma palavra de defesa da União Soviética, então ele ficou encurralado entre os dois extremismos. O extremismo soviético, com o qual ele não se coadunava, de repressão à liberdade, vai para os Estados Unidos e sofre também com a intolerância naquele momento de ser acusado de uma coisa que ele não era, de comunista. Então, a alternativa que restou para ele foi vir para o Brasil. Naquele período, muitos russos imigrantes iam para o Brasil como primeiro destino e depois emigravam para outras partes do mundo, Austrália, Estados Unidos. No Brasil, ele, 5 anos após a chegada, em 52, 57, ele já se naturaliza brasileiro com a mãe e passa a viver no Brasil até 1992 uma vida intensa, uma vida rica, com muitas dificuldades, com muita paixão pela literatura, pela poesia, e com muitos desencontros, com muita desavença com o irmão que era o provedor dele, o Vitor, homofóbico, e que exigia que ele conseguisse prover os próprios meios de subsistência. Então, uma vida muito tumultuada, rica, e que eu acredito e que gerou uma obra de muita qualidade, em que eu espero que ela possa ser mais conhecida no Brasil, e vou trabalhar para isso. A dissertação, de alguma forma, eu tenho a pretensão e ilusão de que, de alguma maneira, possa ajudar, em que as pessoas possam conhecer mais esse poeta maravilhoso que foi o Mariano Perileski. E ele chegou a escrever em português também? E quais lugares que ele chegou a viver aqui no Brasil? Cidades, estados? Ele viveu no Rio de Janeiro e tem uma história engraçadíssima. Assim que ele chegou, ele estava com muita dificuldade em arrumar emprego, porque o Rio de Janeiro dos anos 50 era ainda muito provinciano, a cidade. Ele tinha conhecimento em inglês, chinês, e isso não era suficiente para ele ter uma colocação. Ele começou a trabalhar, inclusive, em joalheria, em subempregos que não aproveitavam o potencial dele. Houve uma tentativa de ele trabalhar num jornal em São Paulo, como a colônia russa sempre fazia isso, né? Os imigrantes se organizavam e fundavam publicações, mas houve uma indisposição com o editor e o trabalho não prosseguiu. E tem uma conversa que ele tem com a mãe que é muito engraçada, que ele diz assim: bom, vamos voltar para o Rio, que o Rio pelo menos é bonito. Para ser desempregado, vamos ser desempregados no Rio e não em São Paulo. Então ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai conseguir uma boa colocação em emprego em 58, quando ele trabalha. Eu acho que é o único período da vida dele em que ele consegue estabilidade. Em 58 ele vai trabalhar na biblioteca do consulado britânico. E coincidentemente é a quadra em que ele não escreve. São 10 anos de silêncio. De 58 a 68 ele não escreve. Tem uma razão. Não é só o fato dele ter obtido a estabilidade financeira, mas o fato de que, em dificuldades financeiras, ele locou um apartamento em Santa Teresa com a mãe e ele sublocava a área para os russos que chegavam. Então, o pessoal chegava e ficava lá. E como ele era homossexual, e isso é uma coisa que é muito... até hoje, na Rússia de 2020, é uma coisa muito tensa falar sobre isso, lidar sobre isso. Não nos esqueçamos de que no ordenamento jurídico das leis soviéticas, até 1991, quando a União Soviética rompeu, era crime ser homossexual. Então, a sociedade aqui é uma sociedade um tanto diferente em relação a isso. Imagina isso na época em que ele viveu, né? Anos 50.
Ele estava no Brasil, sublocava os apartamentos, então a vida pessoal dele passou a ser motivo de mexerico na colônia russa no Rio de Janeiro. E isso o irritou profundamente. Então tem na biografia dele, há um trecho que ele disse: vou escrever para quem? Para esses porcos? Ele escrevia basicamente em russo. Então, uma das razões pelas quais levou a ele a... Outra também, que ele havia enviado traduções de poemas chineses para uma publicação de referência em Paris, não, nos Estados Unidos. E essa publicação não foi aceita, então ele se sentiu desestimulado, juntou esse contexto todo, ele passou 10 anos em silêncio, sem escrever. E o português? Chegou a... Ele escreveu, sim, verdade, ele escreveu 2 livros em português, um se chama Nos Odres Velhos, foi publicado, salvo engano, em 1978, e publicou também Cânticos de Alexandria, uma tradução do Kuzmin, também um poeta gay russo, podemos dizer assim, o fundador dessa tradição homoerótica da literatura russa, fez essa tradução. Há um livro chamado Caçador de Sombras, que permanece inédito, ele concorreu num concurso, não obteve êxito, deve estar no espólio dele. Ao todo, ele escreveu 150, em torno, um pouco mais de 100 poemas em português. Foi publicado no jornal Lampião, que era uma publicação de referência LGBT nos anos 70. Quem escreveu sobre ele foi o poeta Glauco Matoso, eu acho que é O Estranho Poeta Valério Pereleste, o título do artigo. Eu tive acesso a essa publicação em 79. E no período que ele teve no Brasil, ele foi entrevistado 2 vezes, apenas. 39 anos vivendo no Brasil, foi entrevistado pela Jornal do Brasil por ocasião do lançamento do Cruzeiro do Sul, que é uma coletânea de poetas brasileiros que foi publicada em russo na Alemanha. Então ele também foi um tradutor da poesia brasileira, um divulgador da poesia brasileira fora, né? E teve esses poemas também em português. E há muita coisa inédita, porque, por exemplo, os poemas mais pessoais, em que havia uma coisa mais aberta com relação ao homossexualismo, alguns deles ele próprio não publicava. Então, alguma coisa se manteve inédita. E na Rússia ele é conhecido ou também não? Porque aqui no Brasil é bem pouco conhecido esse poeta, né? No Brasil, eu localizei uma referência do Antônio Cícero no blog dele. Ele fez uma menção. Há um trabalho único de um professor. Agora a memória está me mordendo, mas existe um trabalho de um professor que ele ensina nos Estados Unidos, e ele escreveu um artigo sobre o Valério Pereleste. Infelizmente é um exemplo único, a gente tem uma publicação científica acadêmica sobre ele, a perspectiva canhota do poeta Valério Pereleste, acentuando nesse aspecto do homerotismo. Na Rússia, ele foi publicado recentemente. Já no final da vida, já começou a haver um certo reconhecimento. E publicações dele como Novo Mir, que é uma publicação de respeito, já trazia textos dele. Então, ele foi, no final da vida dele, já tinha um certo reconhecimento, ele começou a gozar disso. Foi convidado para participar de festivais de poesia nos Estados Unidos, na Holanda, e ele falava como poeta russo e brasileiro ao mesmo tempo. Então, ele representava o Brasil nesses fóruns. Foi publicado há 4 anos uma edição muito bonita. Eu acho que eu tenho até aqui. Estou olhando para ela aqui. Dá para pegar? Tá. Vou pegar. 3 volumes. 3 volumes, encadernada, edição de luxo. Então, isso é recente. Não está todo o livro aqui, não está toda a obra dele aqui. Tem um livro dele chamado Poema Bespredmeta, que é como se fosse assim, poema sem assunto, que é também abertamente homossexual, e eles acabaram não publicando.
não entrou dentro dessa publicação, dessa edição. E é isso. Ele, nos círculos iniciados, o pessoal que conhece poesia, sobretudo quando se fala em poesia de imigração, ele é conhecido. Muitas pessoas não sabem que ele foi para o Brasil, porque ele passou um período muito longo na China. Existe muita pesquisa sobre a presença dele na China, ele como tradutor de poesia chinesa, a presença dele na colônia em Harbin. Então, mesmo aqui na Rússia, a primeira identificação que se tem com ele é do período que ele viveu na China. Muito interessante. E você depois pretende, quando terminar essa pesquisa, você está escrevendo em russo, né? A pesquisa. Depois você pretende também publicar no Brasil, tentar fazer uma tradução da pesquisa ou de parte dela? Eu vou tentar, de alguma forma, por exemplo, talvez uma biografia valesse mais a pena, porque seria uma coisa mais ampla para um público mais que não fica restrito ao linguajar acadêmico. E existe uma biografia em inglês, mas ela não está orientada para o público brasileiro. Então tem muita questão que eu quero saber e que não está na biografia. Questões que dizem respeito à nossa realidade. Ele, por exemplo, foi professor de chinês do poeta Joaquim Cardoso, poeta pernambucano. Ele teve poucas amizades no Brasil. Uma delas foi com o Joaquim Cardoso. A ela não interessou muito investigar, porque o Joaquim Cardoso, para o público americano, basicamente não diz muita coisa. Para nós, diz as tratativas dele falar com os autores. Todos os poetas que ele traduziu à época eram vivos. Bandeira, Drummond, Cecília. Ele traduziu todas essas pessoas na época em que estava vivo. Então, existe um arquivo dele que eu ainda não tive a oportunidade de visitar. Parte dele está na Holanda e outra parte está aqui no Instituto Gorky. Eu pretendo arrumar tempo para visitar, olhar as cartas. E um fato curiosíssimo, Caio, ele é basicamente contemporâneo de um outro russo, ucraniano, mas, enfim, o Boris Schneider. E eu até estou escrevendo um artigo que vai ser publicado em novembro na revista Continente sobre Pereleste. E muitas pessoas, quando eu falo sobre Valéry Pereleste, me perguntam, mas e o Boris Schneider? Eles se conheceram, né? Viveram no mesmo período. Eu tentei levantar isso e parece que eu falei com o Bruno Gomide, que está preparando uma biografia. Ele só me adiantou o seguinte: estou fazendo um trabalho sobre ele, que deve sair em breve. Por conta disso, eu não tenho como te adiantar muitos detalhes, mas existe um capítulo específico talvez um capítulo específico sobre a relação ou a não relação entre os dois. Mas ele me respondeu que os dois se conheciam e que o Boris Schneider nunca escreveu uma linha sequer sobre Valéry Pereleste. Isso é bem interessante. Eu estou curioso para saber as razões pelas quais não houve esse contato entre eles, né? Essa ligação entre ambos. Vou aguardar o livro do Bruno. Tá certo. Muito legal. E, eu queria mudar um pouco de assunto. Você falou no começo da conversa que uma das razões que te levaram a estudar russo e tal foi para fazer uma pesquisa, entender melhor as relações que a União Soviética poderia ter com os acontecimentos no Brasil, ali nos anos 60, né, durante a ditadura militar. Uhum. De lá para cá, você conseguiu avançar também essa pesquisa? Infelizmente não, porque a educação russa é uma educação muito que exige demais do estudante. Então, praticamente eu não tenho tempo para fazer uma outra coisa. Mas eu tenho um canal no YouTube que se chama Direto da Rússia. Então, eu fiz um vídeo, 10 minutos, em que eu pinço cobertura do golpe de Estado de 64 na imprensa russa. Então, eu peguei um artigo que saiu no Pravda e um artigo que saiu no Izvestia logo nos primeiros momentos
do golpe. E também eu localizei um vídeo, um filmete daqueles cinejornais que antigamente existia, que eram exibidos antes das projeções dos filmes, com imagens raras do golpe de Estado. Então, eu fiz um vídeo, mas ainda há muito o que se investigar, ainda há muito o que se aprofundar nessa área, porque, como eu falei antes, é um campo a ser explorado, um campo a ser... Eu acredito que a segunda maior potência do mundo da época não ia dar as costas para o Brasil e simplesmente deixar que as coisas ocorressem, né? Alguma coisa deve ter havido, alguma história existe e eu quero em algum momento poder encontrá-la. Não sei quando vou poder fazer isso, espero quando terminar meus estudos e poder me dedicar a isso com mais afinco. Muito bom, muito bom. E uma última Agora tem pergunta. uma coisa, Caio, rapidinho. O treinamento dos guerrilheiros todos foi feito via Cuba. Os treinamentos, já existe literatura a respeito disso, eles vão iniciar nos anos 60 ainda, sob o governo de Goulart. Há, inclusive, armamento sendo entregue para o Julião, numa fazenda em Goiás. Então, o contingente que é treinado dos guerrilheiros no Brasil é feito em Havana. O que me parece, é uma hipótese que tem que ser estudada, investigada e levada a termo de forma mais séria. Eu estou só colocando aqui uma suspeita que eu tenho. E existe uma pesquisadora sobre esse período de formação dos guerrilheiros, eu estou esquecido o nome dela agora também. Eu devia ter me preparado para citá-la. E ela fala que nada disso teria ocorrido sem a anuência da União Soviética. Então, o que acontecia, me parece? A União Soviética jogava um jogo meio duplo, dúplice. Ela dizia assim, apoiamos os governos que mantêm uma postura mais, como dizer, independente em relação ao imperialismo. Então, fazia uma aliança com a burguesia anti-imperialista de alguns países, por um lado, ou seja, a fachada da União Soviética fazia isso, e por outro lado também permitia que Cuba, que estava vinculada diretamente com a União Soviética, treinasse os guerrilheiros de várias partes da América Latina, e como aconteceu com o Brasil. Então, atuava em duas frentes. Uma frente anti-imperialista legalista, vamos dizer assim, não apoiamos movimentos revolucionários. E você vai ver que nos anos, depois do Congresso, do Congresso do Partido Comunista, em que o Nikita Khrushchev revela os crimes de Stalin, há uma história que eu fui investigar em todos os países da América Latina. Há uma ruptura. Os partidos comunistas todos eles rompem e vão criar facções revolucionárias que vão aderir à luta armada. Então, é uma coisa que vai acontecer na Argentina, no Chile, basicamente é um fio histórico que se percorre. E me parece que a União Soviética joga um jogo duplo nesse sentido. Por um lado, nega a revolução permanente e, ao mesmo tempo, meio que permite que a Cuba alicie e treine desejosos pela luta armada. Mas é algo que precisa ser elaborado, estudado, aprofundado, coisa que eu não fiz ainda. É uma pesquisa interessante essa, com certeza. É pouco estudado esse aspecto da questão da União Soviética. E eu ia te fazer uma última pergunta sobre a sua produção literária, né? Como se você quiser falar um pouco também dos textos que você publicou, livros e tudo mais. Eu tenho em torno de 14 livros publicados. O último foi uma peça de teatro, em homenagem a Jacques do Pandeiro. Tem uma editora com a qual eu atuo, trabalho, que é a editora Mondrongo da Bahia, que publicou os meus últimos 3 livros de poemas. Atualmente eu tenho trabalhado com prosa, tentado escrever algumas coisas voltadas com conto, na área de ficção. Mas atuo nessa área, ficção, teatro e poesia.
E quando sobra tempo, também escrevo para o Estado da Arte, que é um projeto hospedado no Estadão. Colaborei com a Veja em algum momento. Regularmente escrevo para Continente Multicultural do Recife. É isso. Minha atuação é mais ou menos essa. Muito bom. Uma obra bastante extensa já, para você que é tão jovem. Muito bom. É isso, Astia. Gostei muito da conversa. E se quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar, eu agradeço muito. Espero que esse vídeo possa servir para as pessoas conhecerem um pouco mais de você, das suas pesquisas, da literatura russa também, dessas relações Rússia-Brasil, que também, né, tem bastante relação Brasil com a Rússia. E deixo aí você fazer suas últimas considerações. Aqui eu vejo que, para quem ama literatura, está no lugar certo. Quem ama teatro também. E apesar de que eu ouço das pessoas que gostam de literatura, nós não somos mais como éramos antes, porque no período soviético realmente eles conseguiram erradicar a zero, erradicar o analfabetismo, isso nos anos 50. Então é uma nação de leitores. E antes da Revolução Bolchevique, a literatura, a cultura russa é uma cultura literária, então é orientada do ponto de vista da literatura. O teatro aqui é visto como literatura, então é uma coisa que me marca muito quando eu estava nas disciplinas do mestrado, era que se estuda as peças e os dramaturgos como se estuda qualquer escritor. O teatro visto como literatura é uma coisa que me deixou muito feliz e abismado, porque é uma coisa que a gente não tem no Brasil. E eles têm uma literatura riquíssima ainda hoje. Então, em algum momento, se eu puder propagandear isso, também vim para cá muito interessado em conhecer os autores novos. Eles têm autores de grande qualidade, Vadalaskin, Sarokin, Prelepin, Ulitskaya. E eu espero que em algum momento algum desses autores ganhe um prêmio europeu, um prêmio de dimensão nacional, porque isso geralmente chama a atenção do mercado. Infelizmente é assim como as coisas funcionam, e isso faça com que eles se tornem mais conhecidos, porque o que se está produzindo hoje de literatura na Rússia contemporânea é uma coisa maravilhosa. Títulos e mais títulos que só engrandecem. Imagino. Muito obrigado, Astier. Gostei muitíssimo da conversa e espero que fique bem aí nesse momento, né? A pandemia deve estar afetando aí também o povo russo. A gente tem só algumas notícias aqui, né? Mas o mundo todo está passando por isso, né? Então, espero que você fique bem aí, consiga concluir seus estudos e prossiga neles também. Muita coisa bacana para a gente conhecer. Obrigado, Astier. Pessoal que nos assistiu aqui também agradeço. Deixem os comentários aí no vídeo para a gente continuar a conversa e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.